Você que está nos acompanhando aqui pela rádio, pela TV Câmara, também na internet, muito obrigado pela sua audiência, uma excelente noite. A gente vai fazer agora o resumo do que foi feito hoje nesse dia de trabalhos aqui no plenário Ulisses Guimarães. Eu sou o Carlos Oliveira, comigo a jornalista Dini Moraes. Dini, proposta de emenda à Constituição 125, com mudanças de regras eleitorais, ela não foi finalizada, mas já hoje com sinalizações importantes, né? Exatamente. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que acompanham ao vivo agora a TV Câmara, a Rádio Câmara e também os trabalhos dos deputados federais pela internet, no canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Hoje, então, se deu um grande passo para as mudanças nas regras eleitorais, algumas já valendo para a eleição do ano que vem, né, Carlos? Essa é uma proposta que vem sendo discutida nos últimos meses, digamos assim, né, pelos deputados federais, estava sendo discutido numa comissão especial e da comissão especial veio aqui para o plenário. Havia muita divergência acerca da forma de escolha de deputados federais, deputados estaduais e distritais e também vereadores, né? Essa que a gente chama de a eleição dos nossos representantes, né, do legislativo. Hoje a gente usa o sistema proporcional, que leva em consideração a quantidade de votos que vai não só para os deputados, mas também para o partido e o número de cadeiras. A ideia era transformar isso no distritão, ou seja, os mais votados no estado, assim como a gente elege prefeito, o mais votado não ganha, então os mais votados em cada estado seriam os eleitos. Mas essa divergência quase embarreirou a votação, digamos assim, né, Carlos? E por causa dessa divergência, houve um acordo entre os partidos para que isso fosse retirado do texto e as coligações partidárias que tinham sido extintas, né, para esse tipo de eleição, foram retornadas ao texto. Então, são as duas principais mudanças, digamos assim, os dois principais pontos dessa discussão de hoje e que envolveu um acordo entre as lideranças partidárias. Então, o sistema proporcional de votação para o legislativo, ou seja, deputados e vereadores, continua. E aí voltam, então, as coligações entre os partidos para as eleições desses mesmos representantes. Esse é um dos pontos, Carlos. Dini, a gente já tem deputado para falar conosco sobre esse assunto. A deputada Renata Abreu, que é a relatora dessa proposta, ela foi relatora na comissão especial e também aqui no plenário, e já vai conversar um pouco conosco sobre esse assunto. Muito boa noite, deputada. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a reforma política. Deputada, é um trabalho sempre muito árduo, né, tratar de mudanças eleitorais aqui no parlamento. E esse é um tema, de fato, recorrente. Como é que foi essa costura no dia de hoje? A senhora acha que foi possível chegar num texto que se atenda à maior parte dos parlamentares? Sim, teve uma aprovação em conjunto na comissão por dois temas que a ideia era justamente se colocar um acordo no plenário. Então, desde o início que iniciou a votação, começou um processo nos bastidores de construir um acordo. Uma parte era contrária a qualquer alteração no sistema eleitoral e uma outra parte muito favorável ao distritão. E no risco de se aprovar um ou outro, se conciliou um acordo para a volta de coligações, que foi aprovado agora no plenário da Câmara. Deputada Renata Abreu, em relação às coligações, há críticas, elas foram experimentadas agora nas eleições para vereadores, e essa legislatura agora, os deputados eleitos foram também ainda no sistema de coligações. Como que a senhora avalia essa volta desse sistema que é cultural no Brasil? Na verdade, o fim das coligações que foi aprovado e que passou na eleição municipal, foi possível verificar uma série de consequências. O aumento significativo no número de candidatos que se tornou incompatível com o financiamento público. Então, foi necessário se rediscutir o sistema ou criar um sistema que diminuísse o número de candidatos. Por isso que se falou muito do distritão. Na falta de um acordo inicial, se caminhou, portanto, para o plenário e a volta de coligações vai gerar, consequentemente, uma diminuição no número de candidatos que se torna mais fácil
com a questão do financiamento público, né? E com relação às críticas à coligação, que muito se diz que o eleitor não aceita votar no candidato A e elegeu B de outro partido. Eu acho que essa crítica muitas vezes é infundada, porque o eleitor não aceita votar no candidato A e elegeu B muitas vezes do mesmo partido. Salvo alguns partidos que têm uma característica muito similar, como é o caso do próprio PT, que o nosso deputado está aqui do lado, mas no geral existe essa cultura do brasileiro de votar em pessoas. Então a coligação facilita a lógica do sistema proporcional à medida que diminui o número de candidatos e é mais compatível com o financiamento público que foi aprovado na Câmara. A gente já volta para a deputada Renata Abreu para ela listar para a gente alguns dos principais pontos dessa aprovação de hoje. A gente vai falar agora com o deputado Bongás, que é o líder do PT e esteve aí no início dessa votação das mudanças eleitorais junto com os partidos que fizeram obstrução, ou seja, na tentativa de barrar a votação, atrasar a votação, tentando aí, forçando uma negociação que no fim veio, né, deputado? Qual era a principal crítica a esse texto e a oposição está contente? Os partidos que fizeram obstrução no começo da sessão ficaram contentes com o texto que foi aprovado hoje? Bom, primeiro, saudar vocês, a cobertura que estão dando nessa hora, saudar também a colega deputada, foi relatora Renata, saudar os demais deputados que participaram desse processo, dessa construção, porque o que vinha para a mudança aqui vinha para piorar o sistema. Piorar o sistema. É bom que a gente diga isso porque nós tivemos, no nosso entender, dois aspectos que nós precisávamos evitar na votação dessa semana. A primeira foi a votação de ontem, o voto impresso. Nós considerávamos isso totalmente desnecessário. As urnas eletrônicas são auditáveis. Fraude acontecia no processo do voto impresso. Aqui nós temos um processo auditável e era, na verdade, uma tergiversação que era feita para sairmos do tema principal do debate no país, que é vacina, comida, miséria crescendo, desigualdade. E nós queríamos exatamente derrubar o voto impresso, que o bolsonarismo tinha colocado e o Bolsonaro fazia campanha disso. Derrotamos. Essa foi a grande vitória de ontem. Hoje teria um outro retrocesso, que é o voto do Distritão. No Distritão, se nós pegarmos os 513 deputados que estão aqui, e os votos deles são equivalentes a 30% dos votos do povo brasileiro. Ou seja, nesta representação, 70%, digamos, no cálculo do Distritão, não teriam sido contemplados. E a representação no parlamento, o que é? É a representação da sociedade brasileira. Ela toda deve estar representada aqui. Então a nossa questão principal era não passar o Distritão. Isso seria um desvirtuamento total da política brasileira. E aqui é importante dizer a posição do PT. Por que nós fizemos a obstrução? Porque nós queríamos o acordo. Só que o outro lado tinha pensado que teria uma maioria tranquila para aprovar o Distritão. E na primeira votação da obstrução, perceberam que não era. E aí eles vieram para o acordo que nós tínhamos proposto, que era exatamente, então, retornar o tema da questão da coligação nas proporcionais, que nós, como partidos, somos contrários, porque nós queremos que os partidos se apresentem para a sociedade, tenham seus votos, e aí vão compor a representação proporcional. Isso vai ser a diminuição da quantidade partidária para ter mais programa. Isso é importante. Mas em função de evitarmos o mal maior, que é o retorno do Distritão, nós concordamos com o debate que fizemos internamente na bancada e com o partido, que nós então concordaríamos se o Distritão fosse tirado. E nós conseguimos a meta principal, que era tirar o Distritão. Essa explicação é importante que a gente dê. Claro, tem outros aspectos que nós podemos comentar, mas eu posso concluir aqui que nós temos duas vitórias importantes nessa semana, que é enterrar de vez o voto impresso e hoje o Distritão. Deputado Bongás, em relação à possibilidade da federação partidária que tem relação com essa aprovação da volta da coligação e a expectativa é que se vote um projeto nesse sentido amanhã, o que o senhor avalia em relação a isso? Queremos totalmente a federação. Nós concordamos. Por que a federação? É importante que a gente diga para todas as pessoas que estão acompanhando esse debate, nós temos o processo das coligações e por isso que nós somos tão críticos ao processo da coligação. Porque a coligação, ela não é tão programática. É uma aliança pontual para uma eleição. E a federação é algo que constitui uma
uma aliança programática para um período maior de ao menos 4 anos. Então tu vai te eleger não só para virar a ocupar um cargo, uma função, ou para poder te eleger porque assim tu não te elegerias. Não, a federação consiste em fazer um acordo de 4 anos, ao menos, com identidade programática. A ideia de uma frente política, se identificar programaticamente, para não votar em casuísmos, esse é o tema do conceito da federação. Então nós já votamos favorável à urgência da votação e queremos votar a federação. Nossa posição é muito clara, favorável à federação. Tá certo. Muito obrigado, deputado Bongás, líder do PT, explicando aí o posicionamento do partido e também de deputados da oposição. Parabéns aí, deputado, pelo trabalho desenvolvido aí. Eu que agradeço. E amanhã tem mais, né? Tem mais. Obrigada. E um dos aspectos, eu só queria destacar, e a Renata pode confirmar isso como uma votação importante, porque nós vamos votar também, e já votamos hoje à noite, né? Esse é o primeiro destaque que foi feito. Que o relatório da deputada Renata, e me permite eu poder fazer essa referência que não foi feita ainda, que isso já foi votado, diz o seguinte: o fundo eleitoral ele tem uma distribuição proporcional à quantidade dos votos que o partido tem na sociedade. E para nós estimularmos a presença da mulher, no sentido de mais mulheres serem candidatas, de mais negros e negras serem candidatas, tem uma parte que nós aprovamos, e houve uma tentativa pelo partido do PSL, acho que foi o PSL que queria tirar, que é o voto da mulher. Olha que coisa boa, é uma política afirmativa, né, Renata? O voto da mulher e o voto do negro e da negra conta em dobro para o retorno do fundo eleitoral. Isso é uma valorização da afirmação democrática frente à mulher, que nós queremos que tenha mais participação, e possa ser dada essa participação, porque culturalmente ficou mais distante, e ao mesmo tempo a presença da negritude. Então eu quero destacar isso, porque esse foi o primeiro destaque que nós votamos. O PSL queria tirar isso, e nós conseguimos derrubar, mantendo o texto da relatora, que eu considero também algo muito importante. Uma grande vitória, né? Uma grande vitória para nós, com certeza. É uma boa lembrança, deputado. Obrigada, viu, por esse destaque. Isso, na verdade, gente, faz com que incentiva com que os partidos coloquem candidatas mulheres e candidatos negros, sejam eles homens ou mulheres negros, para puxarem voto, porque quanto mais votos esses candidatos tiverem, mais dinheiro o partido pode receber desses fundos públicos aí de financiamento, não só de campanha, mas também e aumenta a representatividade, né? Isso, exatamente. É um incentivo para aumentar a representatividade. Obrigada, deputado Bongás. A gente volta agora com a deputada Renata Abreu para a gente só finalizar a nossa conversa aqui. Deputada, eu queria que a senhora desse uma pontuação dos tópicos que a senhora acha mais importante dessa proposta que foi aprovada hoje. A gente sabe que ela não foi finalizada, que amanhã pode vir mudanças, inclusive, bem significativas, né? Agora, existem alguns pontos, como esse que o deputado Bongás citou agora, dos votos dados em mulheres e negros que contam em dobro para fins de distribuição de fundo partidário, que não serão mexidos, provavelmente, né? Que já está certo que vão ficar no texto. A senhora pode elencar para a gente quais são os pontos de destaque, por favor? Eu acho que teve pontos importantíssimos que foram aprovados no projeto. O debate ficou muito em torno do sistema eleitoral e se esqueceu de falar do resto. Mas, por exemplo, nós tivemos práticas de iniciativa popular, projetos de lei de iniciativa popular, que antes precisava de mais de 1 milhão de votos, e isso diminuiu para 100 mil votos, para incentivar a participação popular. Projetos que vão ter uma tramitação especial na casa, inclusive. Também houve a inclusão da possibilidade de plebiscitos durante as eleições municipais, como acontece em vários estados americanos, onde as pessoas podem, durante o processo da eleição, também exercer a sua participação. Isso também foi aprovado aqui na casa. Ainda temos alguns debates importantes que serão feitos, com muita dificuldade, eu reconheço, mas a questão do voto preferencial, que o próprio PT é contrário, mas o voto preferencial eu sei que é um tema que não tem um entendimento ainda, talvez, das pessoas, mas ele é a vacina da polarização. Então, nós, enquanto partido e que defendemos o centro democrático, propusemos isso e estamos lutando para que ele seja aprovado. Então, o voto preferencial também está lá em debate, sabemos as dificuldades, mas
E outros pontos que nós entendemos que concilia as questões partidárias, alguns ajustes na possibilidade, inclusive, das fundações serem mais propositivas, no oferecimento de cursos mais amplos, inclusive. Então, pontos importantes que avançou rumo à participação popular, rumo a mais efetividade na democracia com o plebiscito para ouvir as pessoas, né? Fora o sistema eleitoral natural que já foi discutido aqui. Deputada Renata Abreu, em relação ao sistema de voto preferencial, como a gente tem eleições concomitantes, né, para presidente, para governador, deputados e, enfim, nesse caso não seria um pouco complicado para o eleitor votar em tantas opções de candidaturas, elencando lá, por exemplo, como acho que se eu não estou enganado, o texto da senhora prevê 5 opções, né, de elencar para que o eleitor... Você me permite, deputado, antes de você começar a responder, para a gente explicar, né, para quem está acompanhando a gente, o que é esse voto preferencial, porque aqui no Brasil a gente não costuma usar esse termo, né? Então, assim, gente, na prática é o seguinte: acaba com o segundo turno e você vai para a urna um dia só que você vai para a urna e lá você vai ter que apontar até 5 candidatos, né? E você pode só ter 2 preferências, enfim. Vamos supor, presidente da República, você tem lá 5 preferências de candidatos para a presidência da República. Ah, eu prefiro votar nesse, mas se não for esse, eu prefiro esse, eu prefiro esse, eu prefiro esse, nessa ordem. O que acontece? Serão feitas sucessivas disputas. Enquanto nenhum candidato alcançar metade dos votos mais um, a eleição, digamos que a eleição não está finalizada. Faz uma rodada de disputa. Ninguém aqui conseguiu maioria mais um voto. Então, esse último colocado é desclassificado. Os votos que foram para esse último colocado que foi desclassificado vai ser redistribuído na segunda opção das pessoas que votaram nele. Então, a segunda opção dessas pessoas aqui vai ser distribuída para esses 4 candidatos que ficaram. E aí, faz uma nova rodada. Ninguém conseguiu metade mais um? Faz uma nova rodada de redistribuir esses votos aqui para segundas e terceiras opções e assim vai até alguém conseguir metade mais um voto. Desculpa, deputada, ter feito essa explicação. Perfeito. É porque isso é um sistema que é muito diferente para a gente aqui. A gente não está acostumado com ele, né? A gente já não está acostumado. Tem muita gente que não entende nem o sistema proporcional para eleger deputado, né? E esse é um sistema completamente novo para a gente, para eleger presidente, governador e prefeito. E aí, agora, desculpa, Carlos, agora o Carlos volta para a pergunta mesmo, até relembra a pergunta, porque já faz tempo. Exatamente, a explicação sua já é interessante para a própria pergunta, né? Que é como há essa votação concomitante e não complicaria um pouco para o eleitor na hora da votação? Na verdade, o próprio sistema atual, como ela disse, já é complicado para o eleitor. Vai explicar para ele como é o cálculo de sobra. Até para a gente é difícil, né? Então, na verdade, não é que ele acaba simplesmente com o segundo turno. Ele faz em um turno a apuração de primeiro, segundo, terceiro, quarto turno. Por que ele é interessante? Porque ele é muito mais democrático. Às vezes você tem eleição que a maioria dos votos, a soma dos votos dos candidatos que não foram para o segundo turno é maior do que a soma dos 2 candidatos que foram para o segundo turno. Então, muitas pessoas não se sentem representadas com os 2 candidatos que foram para o segundo turno. Então, esse sistema é a vacina da polarização, porque ele evita a polarização à medida que o debate de ideias se torna mais forte e não o debate de rejeição. Né? E não as campanhas elas são mais propositivas porque a rejeição conta muito para eleger um candidato. Os votos são somados o tempo todo. Você tem sempre a sua opção sendo considerada. Acaba com o voto útil. Então é um sistema muito inteligente, é o sistema da Irlanda, da Austrália, foi implantado agora em Nova York, inclusive saiu uma notícia que o grande vencedor das eleições em Nova York foi o voto preferencial. Em vários estados americanos já existe, é o que tem de mais moderno na política, ainda mais num mundo polarizado, num mundo onde o ódio está contando muito, as brigas. Esse é um sistema que permite a eleição da terceira via, que permite a eleição de pessoas mais moderadas, mais equilibradas, e obviamente não foi apresentado esse sistema para as próximas eleições. A gente estava até discutindo com o PT, foi apresentado para as eleições, começando nas eleições municipais, justamente para não falar que é um casuísmo para a próxima eleição. Mas isso seria, na minha leitura, a grande reforma política do país. Campanhas mais propositivas,
as pessoas votando por convicção e não com medo de eleger um ou outro. Infelizmente, talvez não tenha tempo das pessoas pararem para entender. E muitas vezes a retórica que se coloca é que acabar com o segundo turno, como se fosse eleger em primeiro turno. Não é isso. Vai votar em 5 candidatos. Você perguntou da dificuldade. Hoje, o eleitor brasileiro vai votar no presidente, no governador, no deputado estadual, no deputado federal, em 2 senadores. Ou seja, qual que é a dificuldade no voto eletrônico de aparecer a carinha dos candidatos e você falar, minha primeira opção é 1, minha segunda opção é 2, minha terceira opção... Eu não vejo dificuldade. E o sistema eletrônico. Então, o problema que existe em outros países, que é o tempo que se demora para fazer esse recálculo, no Brasil não haveria, porque o voto é justamente eletrônico. Mesmo que tivesse um voto impresso, a apuração é eletrônica, é fácil, é rápido. Então, seria um grande avanço para o Brasil se o voto preferencial, se o voto ranqueado fosse aprovado. Deputado Bongás poderia até falar para a gente a respeito da posição do Partido dos Trabalhadores em relação a essa questão do voto preferencial, deputado, apesar de, como a deputada Renata já adiantou, isso vai valer para 2024, né, se for aprovado. Todos os aspectos, digamos, de inovações que são feitas e que vêm para melhor, elas têm que ser avaliadas, que são apresentadas, e eu disse exatamente isso para a relatora, para a deputada Renata, que será debatido. Agora, tem um ponto, não se trata, acho que aí tem um tema da nossa discordância, é que quando não tem o que é o segundo turno? Né? O segundo turno, digamos, tu tem 10 candidatos. Então a campanha do primeiro turno, cada um se apresenta, fala da sua vida, fala da sua história, apresenta suas propostas, mas ele não faz uma comparação, um debate mais profundo de projetos para um país, por exemplo, se é o candidato a presidente da República. Então essa oportunidade de tu contrapor projetos, ela se dá no momento do segundo turno. O momento do segundo turno não é para ter polarizações, não, é para fazer o debate engajado dos projetos. E o tema, de fato, do ódio, que virou, hoje em dia, a forma odiosa como faz a política, ela pode aparecer, se alguém quiser fazer, se expressar dessa forma, no primeiro turno, nesta votação. Nós não vamos fugir dessa possibilidade. Agora, cotejar projetos é com os 2 que vão para o segundo turno, que daí vão se apresentar e vão poder fazer o debate com mais profundidade. Então, nesse sentido, é a nossa maior discordância, né, do projeto. Nós respeitamos, vai ser o debate, né, é assim que nós fizemos isso, porque a deputada relatora apresentou, mas a nossa diferença é clara. Nós queremos o segundo turno para que possa a sociedade fazer debates. E a pergunta é clara, se tivesse tido um debate no segundo turno com o Bolsonaro, será que ele teria sido eleito? No nosso entender, não. Porque as pessoas precisam conhecer a qualidade dos seus projetos, né? Bom, não debateu. Então tivemos esse resultado, né, no Brasil. Então ter debate no segundo turno, poder cotejar projetos é fundamental para a democracia. Por isso nós defendemos que tenha o segundo turno e não tenha uma votação apenas de primeiro turno para decisões tão importantes. Estamos falando da democracia do país, da vida política, né? Então é nesse sentido a diferença clara e por isso nós não concordamos, será destacado para a gente então votar amanhã, que terá continuidade das votações amanhã e será um dos destaques para nós mantermos o voto que é hoje, né, de 2 turnos. Tá certo. Muito obrigada, deputado Bongás, deputada Renata Abreu. Depois desse dia extenuante de trabalho para vocês, e ficar aqui conversando com a gente, explicando para quem está acompanhando agora ao vivo na TV, na Rádio Câmara e também nos canais oficiais da Câmara dos Deputados na internet, detalhes dessa proposta e pontos de vista acerca de assuntos tão específicos dentro desse texto que começou a ser votado hoje e vai terminar só no dia de amanhã. Obrigada, deputado. Boa noite. Boa noite. Carlos, acho que só para a gente finalizar, tem alguns pontos que ainda constam nesse texto e que podem vir a ser mudados amanhã, mas de qualquer forma, também estão incluídos aí, que só para a gente citar mesmo, bem rapidinho. Tem a questão de que entra na cláusula de desempenho dos partidos também o número de senadores, passa a ser uma alternativa. O que é isso, gente? Para ter acesso aos recursos públicos, né, do fundo partidário e também acesso à propaganda gratuita na TV e no rádio, os partidos, eles vão ter que ter na eleição do ano que vem 2% dos votos válidos em 9 estados ou 11 deputados federais em 9 estados ou
5 senadores. Isso já contando com os que estão eleitos aqui também. O que é isso? Os senadores antes não estavam nessa possibilidade, né? E isso permite que alguns partidos tenham, né, ultrapassem essa cláusula de desempenho nas urnas para ter esses acessos a recursos públicos, tanto do fundo partidário quanto a propaganda gratuita na TV e no rádio. Um outro ponto que também foi bastante citado aqui pelos parlamentares é a exigência de 1 ano na mudança das regras eleitorais, isso não só para o parlamento, porque isso hoje já existe aqui no parlamento. Então, para você mudar as regras da eleição do ano que vem, tem que ter 1 ano de vigência essas regras. Então, tem um prazo aí para ser votado, inclusive por isso que há hoje uma pressão para ser discutida e votada aqui no parlamento, né, Carlos, essas mudanças eleitorais, porque elas precisam estar em vigor até o começo de outubro para valer nas eleições do ano que vem. Esse texto que foi aprovado, ele coloca essa regra de 1 ano também para decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esses aí são alguns dos pontos e amanhã a gente pode falar mais detalhadamente, você pode acompanhar a opinião do seu representante aqui nesses temas bem específicos, tratando aí das mudanças nas regras eleitorais. Isso, amanhã os deputados devem finalizar também, Dini, a medida provisória 1045 de 2011, essa MP que trata, aliás, de 2011 não, 2021, né, a PEC que é de 2011. Então essa medida provisória, ela trata do programa que garante emprego e renda por causa da pandemia e algumas mudanças nas regras trabalhistas. Exatamente. Gente, a gente lembra que o amanhã, na verdade, é hoje, né? Nesta quinta-feira. Quinta-feira. Eu estou perdida já no dia. Nesta quinta-feira. Agora meia-noite e 5, quinta-feira. Meia-noite e 5 agora, então já é quinta-feira. Então, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, por aí, você vai continuar assistindo às votações da Câmara dos Deputados que começaram hoje e vão terminar nesta quinta-feira. E aí sim a gente pode dar mais detalhes sobre o que de fato vai para ser analisado agora pelos senadores e pode vir a virar lei. Muito obrigada, né? Segundo turno também amanhã, né? É verdade, verdade. Isso aí. Amanhã não, hoje. Hoje, nessa quinta-feira. Muito obrigada pela audiência e por vocês estarem acompanhando a gente nesse horário. E isso faz sentido, né? Porque altera a vida de todo mundo também, né? Enfim, a gente se vê nessa quinta-feira. Até mais.